Oi, oi, oi! Boa noite! Mais uma live começando. Boa noite, pessoal! Hoje eu me dei a liberdade de fazer a live no sofá, algo mais descontraído, afinal, finalzinho de ano, né? Então, me dei a liberdade da gente poder fazer essa live e falar um pouco sobre sono, né? E o quanto isso é importante, o quanto isso interfere quando a gente pensa em saúde, qualidade de vida. Então é a nossa o quê? Nossa penúltima live do ano, gente. Ainda vou fazer mais uma antes de terminar 2021. Mas tô fazendo essa maratona de lives justamente pra elas ficarem gravadas também, né? Então é legal porque elas ficam salvas pra você poder ver depois, caso não consiga ver hoje, tá? E pra quem não me conhece, meu nome é Laís Arajoto, eu sou nutricionista, sou mestre em ciências da saúde e eu levanto a bandeira aqui de te ensinar a ter uma alimentação mais saudável, para justamente você conseguir ter um corpo mais disposto, um corpo magro, livre de dores. Então a ideia é fazer um bate-papo hoje e algo mais descontraído mesmo, igual eu falei, justamente porque, finalzinho de ano, né, gente? Então, tô no sofá, decidi fazer uma coisa mais tranquila. E, bom, o que a gente tem que pensar, né? Eu sempre, a vida inteira, na verdade, eu já vi inúmeros livros e até pessoas falando, né? No sentido de que o quanto dormir acaba sendo uma perda de tempo. A gente pensa muito isso, né? Ai, não, eu não posso dormir, eu tenho que produzir, porque dormir é algo que você acaba não produzindo, é algo que você perde tempo. Só que, gente, dormir é importantíssimo. E é sobre tudo isso que eu vou falar na live hoje. Eu vou destrinchar muito esse assunto, o quanto o dormir vai ser importante pra você, né? O quanto ele vai interferir aí na sua qualidade de vida, o quanto ele vai interferir na questão do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente tem que ter uma boa noite de sono. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, a gente vai abordar hoje aqui na live, tá? E então assim, o que eu ouço direto, né? O pessoal acaba sempre me procurando e aí o pessoal fala, então, eu não durmo direito, mas sempre foi assim. É a vida inteira, eu nunca dormi bem. Primeiro ponto é esse, gente. Não tem essa de, porque eu nunca dormi bem, eu tenho que acostumar a ser assim. Não é normal você não dormir bem. A gente tem que dormir bem. O ser humano foi feito para descansar, foi feito para ter esse relaxamento. Se você não dorme bem, tem algo que tá errado. E aí você entra numa cascata, num ciclo vicioso muito ruim pro seu corpo. Muito ruim quando a gente pensa em saúde. Então a gente tem sim que olhar esse sono. E quando eu falo dormir bem, não é algo do tipo assim, Laís, eu durmo bem, eu sonho à noite, mas eu acordo muito no meio da noite. Então se você já acorda muito no meio da noite, já é o primeiro ponto que não é um sono bom. Então é um sono picado. Eu demoro muito pra dormir. Também é outro ponto que não é um sono bom. Eu durmo super bem, mas dia seguinte eu acordo destruída. Outro ponto que não é um sono bom. Então a gente tem que olhar tudo isso. Porque é só a gente achar que um sono bom é você dormir, mas acordar cansada, acordar com sono picado. Tudo isso são indicativos de que você não tá tendo sono bom. E a gente tem que aprender a olhar esses sinais. Porque o sono vai interferir em tudo. Tem até um livro que eu gosto muito, que ele chama Por que Nós Dormimos? Eu já indiquei ele aqui outras vezes. E é um livro que ele explica um pouco a relação do sono e o quanto é importante esse sono para modular alguns hormônios. Porque não é só tipo, eu não tenho um sono bom, vou tomar melatonina, né? Eu não tenho um sono bom, vou tomar um relaxante muscular para me relaxar. Mas isso vai te tratar? Não vai. E quando a gente pensa em sono, eu falo sempre que cortisol e melatonina estão interligados, né? Cortisol e sono tá interligado. O cortisol, gente, é o hormônio do estresse. E a gente sempre, o ideal do nosso corpo é que a gente produza um cortisol na parte da manhã, né? Porque é a hora que a gente levanta da cama, é a hora que a gente vai produzir, né? É a hora que a gente produz ao longo do dia. E esse cortisol, ele é para diminuir essa produção no final do dia, né?
pra gente poder relaxar, então para os hormônios do sono começarem a ser produzidos. Só que quando a gente tem um estresse muito crônico, a gente produz cortisol durante o dia todo. Então a nossa adrenal, que é a glândula que produz o cortisol, ela fica meio que fadigada. E aí ela meio que dá um pane, sabe? Então ela começa a produzir cortisol demais durante o dia, só que ela cansa. E aí esse cortisol fica desregulado. E aí quando esse cortisol tá desregulado, você meio que troca o dia pela noite. Sabe aquela pessoa que você ouve assim, que tipo, ai, nossa, eu não produzo de manhã, mas à noite eu produzo, que é uma beleza. Muitas vezes você pode estar tendo esse tipo de alteração porque o seu cortisol está alterado, que é o hormônio do estresse. E você passa o dia desse jeito, aí o que você faz para piorar? Fica usando café, né? Então, inúmeras cafeínas e formas de deixar você cada vez mais pilhada. Porque durante o dia você tá cansada, mas à noite você tá num gás só. Então, você tá trocando o dia pela noite. E isso é uma alteração hormonal que a gente acaba fazendo e que não é interessante para o nosso corpo. Então, o primeiro ponto é olhar esse eixo cortisol-melatonina, porque daí esse cortisol vai ser produzido demais ao longo do dia. No final da tarde, que é quando é para ele ser produzido em pequenas quantidades, né? Quando é para ele cair, na verdade, ele não cai e aí ele fica alto. E aí isso vai interferir na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Você vai dormir bem? É óbvio que não. Daí a gente pensa, ai, mas tá vendo? Eu passei por um super estresse. Nossa, hoje eu peguei um paciente assim até, que ele me falou assim, ai, nossa, Laís, esse final de ano pra mim foi caótico. E não tô dormindo bem, mas eu sei que é por conta de um estresse. E aí eu falei assim, tudo bem, né? A gente, óbvio que tem coisas que não tem como a gente controlar, né? Então, final de ano, pra fechar metas. Então, a gente acaba mesmo tendo esse estresse associado. Mas aí você piora esse estresse, por exemplo, tomando uma cafeína. Tomando um café, um estimulante, durante o dia todo. Aí isso vai dificultar muito a produção do cortisol, da melatonina, que é o hormônio do sono. Aí você não dorme direito. E aí, gente, não dormindo direito, vão alterar outros dois hormônios, que é a grelina e a leptina, que é o hormônio da fome e o hormônio da saciedade. Ou seja, dia seguinte, você fica muito mais compulsiva, você fica beliscando, fica querendo comer. Sabe aquela coisa, aquele saco sem fundo? Isso pode estar associado porque o seu sono não foi bom. E você nem imagina que você pode ter mais fome ou falta de saciedade porque o sono foi ruim. Olha como é uma cascata, né? E aí a pessoa vem aqui, me procura e fala, ai, Laís, eu quero emagrecer, que seja. Vou cortar o carboidrato. Só que será que só isso vai funcionar? Olha quanta coisa está envolvida com relação a quando a gente pensa em emagrecimento em si, ou até mesmo em qualidade de vida, né? Porque se você não dorme bem, é fato que você não vai ter energia ao longo do dia. E você fica andando em círculos, porque você fica à base de estimulantes, à base de cafeína. Outro dia, uma pessoa me perguntou se valeria a pena tomar energético. Ah, eu tô muito cansada, tem que tomar energético ao longo do dia? É saudável? Gente, pelo amor de Deus, não faça isso com o seu corpo. É dar um tiro no pé. Sabe, ao invés de você fazer isso, por que você não começa a pensar? Ah, então eu vou usar alguns alimentos a favor na produção da melatonina. Ah, então eu vou usar mais chá, eu vou usar um chá de mulungu, um chá de melissa, para melhorar a produção da minha melatonina, que é o hormônio do sono. Agora, você não pensar em melhorar seu sono e só pensar em cada vez mais ter disposição, usando esses tipos de estimulantes, até quando? Uma hora seu corpo pira. Cadê a qualidade de vida aí? Então você tem que entender que o quanto o sono, eu falo que ele é uma como é que eu vou dizer? É algo assim, importantíssimo. Se você não tem um sono bom, você não consegue sair do lugar pra nada. Seja com relação a emagrecimento, seja com relação a modular estresse,
com relação a modular a ansiedade, com relação a modular compulsão, fome. Então a gente tem que analisar esse sono. Ele é tão importante o quanto eu falo com relação ao intestino pra vocês, que vira e mexe eu falo aqui, né? O quanto o intestino é o nosso segundo cérebro, o quanto a gente tem que olhar esse intestino. E é a mesma coisa com relação ao sono. Se a gente não tem um sono reparador, todo o resto vai interferir. E aí você quer, tá aí em busca de um corpo perfeito, um corpo magro, pra se sentir bem, mas tá com o sono todo destruído. Então o sono é um ponto chave que a gente tem que aprender a modular. Tem até um estudo que saiu recentemente, que ele falou, né, nesse artigo científico, que quando a gente dorme bem, não é que vai fazer a gente emagrecer, óbvio que não. Mas quando a gente dorme mal, isso com certeza diminui 40% a metabolização do carboidrato. Ou seja, a chance de você engordar dormindo mal é muito maior do que se você dormir bem. Entendem? Então a gente tem que aprender sim a olhar esse sono. Dúvidas até aqui, gente? Tá dando pra entender o que eu tô falando pra vocês? E aí o que seria legal, né? O ideal de um sono bom é a gente dormir de 7 a 9 horas por noite, tá? Então, chega de pensar aí que quanto menos você dorme, melhor pro seu corpo, mais produtivo você é. Não, a gente tem que dormir. De 7 a 9 horas por noite, super sucesso. Olha a Neiva aí! Muito bom! Que delícia você aqui, Neiva. Finalzinho de ano, todo mundo querendo começar 2022 com o pé direito, né? Dormindo melhor. Eu falo que esses sintomas são muito importantes, gente. Tudo isso equilibrado é o que faz a gente ter uma qualidade de vida mesmo, né? É o que faz a gente buscar por algo maior. E aí, a parte estética, como o emagrecimento, por exemplo, é só uma consequência do bem-estar do nosso corpo. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E até a questão do sono também tem a ver com o nosso intestino. É por isso que eu falo que o nosso corpo tá tudo interligado. Não tem como a gente querer dividir tudo isso por partes. E só falar, nossa, então agora eu quero focar no meu intestino, mas eu não quero olhar todo o outro resto. Não! Se eu quero buscar qualidade de vida, se eu quero mais disposição, se eu quero me livrar de dores de cabeça, dores de barriga, cólicas, tudo isso tá interligado. O seu sono tem a ver com isso. Por quê? No nosso intestino, é uma das formas da gente produzir serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da disposição, do ânimo. E a serotonina, ela ajuda na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, até o intestino ruim tá interferindo no seu sono. E qual a chance de você imaginar, putz, meu intestino é todo destruído, né? Eu vou no banheiro 2 vezes por semana no máximo, durmo mal, mas eu jamais ia ligar essa questão de intestino e sono. Mas faz muita ligação. E a hora que você começa a fazer uma alimentação para modular esses neurotransmissores, modular esses hormônios, né? Modular o cortisol, você vai modular a melatonina, aí você modula a grelina e leptina, que são os hormônios da fome, da saciedade. Quando você faz uma alimentação para modular esses hormônios, gente, fica tão leve o emagrecimento, fica tão leve mudar seus hábitos, porque você vê sentido no que você tá fazendo. Você nem consegue mais ter os velhos hábitos. Você nem consegue mais falar, putz, hoje eu vou abusar no pão. Você nem consegue. Você abusa um dia e fala, nossa, amanhã eu tenho que compensar, porque ó, tá vendo? O meu sono hoje já não foi bom. Ah, eu tô mais compulsiva hoje. Ah, eu tô sentindo que eu tô tendo mais fome. Pode reparar. Até se alguém faz jejum intermitente aqui, pode me falar isso. Pessoas que têm hábito de fazer jejum. Essas últimas semanas, né? Esses últimos dias de festa, de eventos, de Natal e tudo mais. Vai ter que não é mais difícil fazer jejum quando você tá comendo mais?
Isso é fato que vai acontecer. Justamente porque você está fazendo uma alimentação que não está favorecendo os seus hormônios. E aí é óbvio que a compulsão vai aumentar, a sua ansiedade vai aumentar. E aí, consequentemente, o sono vai alterar também. Então, ao invés, assim, gente, a ideia da live de hoje é qual? Ao invés de você ficar pensando em estimulantes para melhorar o seu dia, em cafeína, energético, refrigerante, né? Que tem a Coca aí, que tem gente que usa como estimulante. Ao invés de usar isso durante o seu dia, por que você não foca em melhorar seu sono? Eu não tenho dúvidas que vai ser assim, muito mais bem aproveitoso pro seu corpo. Você vai ter muito mais energia ao longo do dia. Só de melhorar o quê? O seu sono. Tá ficando claro, gente? Então tá. Ai, Laís, beleza. Eu entendi que eu tenho que melhorar meu sono, que isso vai interferir em toda essa cascata hormonal, toda essa cascata do meu intestino. Tá fazendo muito sentido o que você tá falando. Mas como eu melhoro o meu sono, né? Primeiro ponto, gente, usar chás que vão ajudar nesse processo, né? Então eu gosto muito do chá de mulungu, chá de melissa, até chás mais calmantes que você pode tomar no lanche da tarde. Eu falo muito isso, o quanto o lanche da tarde é um ponto-chave para modular a compulsão noturna. Então, para pessoas que não conseguem comer pouco à noite, né, que até isso pode interferir em ter um sono ruim, ou para pessoas que acabam acordando de madrugada para comer, muitas vezes acontece isso porque à tarde ela não comeu nada. E aí que a pessoa fala, mas eu não tenho fome. Mas a questão aqui, gente, não é ter fome ou não ter fome. A questão aqui é a gente fazer uma alimentação para modular o hormônio. Depois, com o tempo, a gente pode, né? Você vai adaptando o seu corpo da forma que você acha mais viável. Mas para agora, por exemplo, para uma pessoa que tem uma compulsão noturna, que levanta à noite para comer, ela tem que fazer um lanche da tarde. E aí ela pode colocar chás mais calmantes nesse horário, porque isso já vai começar a modular esse sono. Então, chás como erva doce, camomila. Aí você pensa, nossa, mas esses chás à tarde eu vou colocar? E aí é o que eu falo, você vai colocar esses chás mais calmantes para melhorar seu sono, vai ter um sono reparador, dia seguinte você tá nova. Agora a gente faz tudo ao contrário, né? A gente vai tomando cafeína porque o dia foi ruim. Só que daí você toma esses bandos de estimulantes, vai ter uma alteração no cortisol, que é o hormônio do estresse. Consequentemente, vai ter uma alteração na melatonina, que é o hormônio do sono. Aí você não dorme bem, dia seguinte de novo não dormiu bem, continua tomando estimulantes e você fica nesse ciclo. Entendem? Então olha que louco, eu falo que é uma coisa assim, eu começo a falar e parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo a gente vê muito isso na prática, né? A gente faz muito isso na prática e nem percebe. Outro ponto muito importante é com relação para melhorar o sono, né? Com relação à exposição à luz azul, né? Então assim, o ideal dos mundos é quando for umas 7, 8 horas da noite, parar de ficar na televisão, no computador, no celular. Por quê? A luz azul, ela bloqueia a produção da melatonina. Então, para pessoas que têm uma dificuldade já em conseguir dormir, se fica muito tempo no celular, isso piora muito. Até aquelas luzinhas bem pequenininhas, sabe? Do tipo assim, você desligou a televisão, mas ficou aquela luzinha vermelha. Gente, até aquilo pode interferir na produção da melatonina. E são coisas que a gente consegue controlar, né? Então desliga totalmente a TV. E aí, gente, mais uma vez, quando a gente dorme bem, isso vai ajudar muito até no nosso emagrecimento. Porque vai ajudar a modular todos esses hormônios que eu falei pra vocês, vai ajudar a metabolizar melhor o carboidrato.
Então o sono tem sim que ser uma prioridade. A gente tem que deixar de 7 a 9 horas por noite para dormir. E parar de achar que sono é perda de tempo, né? Ou usar aquela frase: ai, quando eu morrer eu vou ficar dormindo pra sempre, não posso perder tempo. Alguma coisa assim, né? Tem alguma frase desse tipo. E eu já fui muito assim, né? Eu já fui muito, não, eu preciso produzir, eu tenho que produzir. Eu lembro que na minha época de mestrado, a minha orientadora, né, a minha professora, eu falava assim: Vânia, eu não vou conseguir fazer isso, não vai dar tempo, eu preciso trabalhar, e que horas eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir. Ela fazia: o que você faz da meia-noite às 6? Então, ou seja, né, na área acadêmica, quando a gente acaba estudando demais, realmente, dormir é algo supérfluo. Eu pego muita gente que me procura, muitos médicos, né? E assim, a maioria dos médicos que me procuram são médicos depois da residência. Porque na residência, eles não dormem. E aí é óbvio, o corpo deles fica todo desregulado. Começam a ganhar peso, queda de cabelo, indisposição. Então, gente, vocês têm que entender que esse sono, ele tem que estar muito bom. Então, você tem sim que fazer uma alimentação para favorecer uma qualidade de sono. Não tem jeito. Outro ponto importante quando a gente pensa em sono, a questão de ciclo circadiano, né? Então, até agora o que eu falei pra vocês foi o quê? É a gente buscar uma alimentação para equilibrar nossos hormônios. E como que a gente faz isso? Outro ponto também é com relação aos horários que a gente come. Quando a gente faz uma alimentação, um jantar cedo, por exemplo, né? Então jantar até umas 7 horas da noite, no máximo 8 horas da noite, a gente também vai controlar nossos hormônios. E aí, quando a gente controla esses hormônios, a gente entra no ciclo circadiano, que é quando a gente trabalha de acordo com os nossos hormônios. Então a gente usa a alimentação, usa o nosso externo a nosso favor, né? A favor do nosso corpo. Então o jantar cedo também interfere muito quando a gente pensa em sono legal, em um sono reparador. Então olha quantos pontos são importantes a gente olhar quando a gente pensa em sono. E aí você vai lá e faz o que normalmente? Ah, me dá uma melatonina. Ah, eu vou tomar só hoje a melatonina, porque senão eu não consigo dormir. Mas também você faz tudo errado o resto, não faz lanche da tarde, janta à tarde, toma estimulantes adoidado durante todos os horários do seu dia. Vai dormir e fica no celular até a hora de dormir. Gente, não tem corpo. Como que você quer que seu corpo funcione se você está fazendo tudo isso errado? Não tem jeito, você tá nadando contra a maré. E aí, o que você usa de desculpa? Ah, mas eu não consigo emagrecer porque eu tenho 40 anos. Ah, mas eu não consigo emagrecer mais porque minha mãe é assim. Então eu tenho genética, né? É minha genética. Olha o tanto de coisa que você tá fazendo errado. E aí esse sono vai estar ruim, é óbvio, como consequência, não vai ter disposição, vai começar a ganhar peso. Mas a desculpa é a idade. Ah, é a genética. Até quando, gente? Até quando a gente vai ficar colocando sempre a culpa nessas coisas que podem vir a ajudar, sim, né? Não tô falando que não tem a parcela aí de dificuldade quando a gente pensa em idade, quando a gente pensa em genética, mas é assim, ó, é uma parcela muito pequena. O que vai interferir muito mais é a sua rotina alimentar, é a sua rotina diária. Tá fazendo sentido, gente? Me mandem joinhas aqui com relação a tudo que eu tô explicando. Se vocês estão entendendo qual é a importância do sono. E se a gente não olhar isso, a gente fica meio que dando murro em ponta de faca, sabe?
Tô vendo aqui o que eu escrevi tanto pra poder falar pra vocês. Então é sempre isso, sabe? Você nunca vai pôr a culpa no sono, né? Do tipo, nossa, eu não tô tendo uma resposta com relação à disposição ou com relação ao emagrecimento em si, porque eu não durmo direito. Você jamais vai associar o sono. E olha como esse sono é importante. E aí você fica sempre usando só formas de estimular uma disposição ao longo do dia e de estimular um relaxamento à noite. Só que todo o resto foi ao contrário que você fez. Aí seu corpo não vai aguentar mesmo. Outro ponto importante que eu falo muito aqui no meu Instagram é com relação ao horário que você toma café preto, por exemplo. O café preto, gente, quando a gente toma ele na primeira hora do nosso dia, olha, Su, tô dormindo mal. Tá vendo? E a gente até conversou esses dias, né? A Sua, ela me procurou há um tempo atrás, a gente teve uma super resposta. E aí, esses dias ela me mandou mensagem falando, Laís, dei uma desandada. Então, ó, o sono tá mostrando aí. Tem algo errado. E você não olha pro sono, né? A gente não olha pro sono. O que eu tava falando, gente? Esqueci. Não lembro mais agora. Mas... Então, assim, você acaba sempre achando que o problema não tá no sono. O problema tá na sua genética. O problema tá na sua idade. Mas não. Então, em vez de você ficar usando esses estimulantes ou esse remédio para fazer você pegar no sono, vamos na raiz do problema. Vamos entender o porquê esse sono não tá bom. Vamos olhar esse intestino, porque tem ligação com o sono. Ah, lembrei. Do café. Isso, olha lá, Fabi. Muito bem, obrigada, Fabi. Então, o café, o que acontece? Quando a gente toma o café preto no primeiro horário do nosso dia, né? Então, por exemplo, eu acordei às 7 horas da manhã, já fiz a minha xícara de café. Nesse horário, gente, é a hora que a gente tem que produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Então eu falo que os hormônios, eles têm horário para ser produzidos. Não é porque é um hormônio do estresse que ele é um hormônio ruim, de forma alguma. Ele tem que ser produzido nesse horário da parte da manhã, porque é um hormônio que vai fazer você levantar da cama, é um hormônio que te dá energia para você começar o dia. Então ele tem que ser produzido. Só que se você acorda de manhã e toma um café preto na primeira hora do seu dia, você bloqueia a produção desse cortisol. E aí esse cortisol, ao invés de ser produzido na parte da manhã, ele vai ser produzido à tarde. E à tarde já é a hora dele começar a descer, não ele ser produzido. E aí você produzindo à tarde esse cortisol, mesmo não tomando café à tarde, tomando só na primeira hora do seu dia, olha como esse cortisol produzido à tarde vai interferir na produção do quê? Da melatonina à noite. Aí você não dorme bem. Mas por quê? Você tomou café na primeira hora do seu dia. Olha como eu falo que tá tudo interligado. Todos os horários do nosso dia estão interligados. A manhã interfere com a noite, o lanche da tarde interfere com o meu jantar. E a gente nem imagina. A gente acha que o quê? Então, pra eu dormir melhor, é eu parar de tomar cafeína às 4 horas da tarde. Não. Pode vir ajudar? Pode. Mas se você tá tomando cafeína desde a hora que você acorda, não vai mudar em nada você tomar cafeína até às 4 da tarde pra melhorar seu sono. E isso é muito importante falar, gente. Pra você saber se você tá tendo um sono bom, um sono reparador, não é se você dorme a noite toda, mas é como você acorda no dia seguinte. Então, outra atividade aí pra gente poder reparar amanhã cedo. Pra você saber se foi um sono bom, repare em como você acordou. Acordou disposta? Acordou cansada? É assim que a gente consegue mapear e analisar se foi um sono bom ou não. Entendem? Então chega, gente, de só ficar achando, pra eu dormir melhor eu vou ter que tomar uma melatonina. Mas você faz todo o resto errado.
Uma hora a melatonina não vai fazer mais efeito. Aí você toma melatonina, uma dose, aí depois você aumenta para uma dose maior. Aí quando você vê, você tá aumentando, tomando doses altíssimas de melatonina que nem faz mais efeito, aí você tem que mudar de medicação. Então é por isso que eu falo que a gente tem sempre que aprender a nutrir o corpo e, né, a parte alimentar e também a mente, né, gente? Porque tudo isso tá interligado. Tem até um livro muito bom também que chama O Milagre da Manhã. Alguém conhece? Alguém já viu esse livro? Eu adoro esse livro porque ele fala muito no sentido assim do quando a gente tem pensamentos legais à noite, até isso vai interferir no nosso sono e no como a gente vai acordar no dia seguinte. Então, por exemplo, ele deu até um exemplo. Quando a gente vai viajar, né? Agora final de ano a gente vai viajar. Todo mundo acorda disposto para poder viajar. Você pode acordar às 2 da manhã, sei lá, né? 2 da manhã, 4 da manhã para poder pegar um voo. Você vai super empolgada. Agora vai acordar às 4 da manhã para trabalhar. Mas isso por quê? Você condicionou o seu cérebro na noite anterior. Tipo, nossa, amanhã eu vou viajar. Putz, que legal, vai ser ótima viagem. Então você já tá condicionando o seu cérebro a ter pensamentos legais à noite, né? Pensamentos positivos. E dia seguinte, você acorda com muito mais energia. Do que você ficar, né? Então vamos supor, amanhã eu vou trabalhar, por exemplo. Aí você fica, putz, amanhã eu vou ter 5 horas de sono só. Nossa, amanhã o dia tá tão corrido. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou conseguir tomar café da manhã. Eu vou ter que acordar e pular da cama. Aí já são 10 horas da noite, você tá trabalhando ainda, que seja, você fala, putz, vou dormir 6 horas, ter 6 horas de sono só. Quanto mais você fica pensando desse jeito, dia seguinte, você acorda destruída. Então olha o quanto é importante, gente, aprender a nutrir tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, quanto os nossos pensamentos. Até isso interfere em ter uma noite boa. E aí, a gente tem que abusar muito mesmo nos chás para estimular o sono, nos alimentos que eu falei pra vocês, no lanche da tarde, por exemplo, que isso vai ajudar também a ter um sono mais reparador. Entendem? Então, gente, como lição aqui dessa live, eu quero que vocês saiam pensando o quê? Assim como eu sempre falo muito pra vocês do intestino, o sono é outro ponto X que se ele não tiver regulado, a gente não sai do lugar. Seja com relação à disposição, com relação a diminuidores, né, na articulação que seja, dor de cabeça, intestino em si mesmo, ou até com relação à queda de cabelo, pode ter associação com sono, ou até emagrecimento mesmo. Então, se você não olhar o seu sono, você não alcança esses objetivos. Aí você vai ficar sempre andando em círculos. Justamente porque o sono não tá bom. Aí pra melhorar esse sono, porque você tá cansado ao longo do dia, você fica usando esse bando de estimulante, cafeína, energética, assim por diante. Então tem que entender, o sono é um ponto muito importante quando a gente pensa aí em começar 2022 com o pé direito. Então, vamos pôr na nossa listinha aí ter um sono melhor. Laís, como é que a gente faz isso? Vou recapitular. O controle da luz azul antes de dormir. A questão de fazer uma alimentação de acordo com os seus hormônios, né? Então, controlar o seu ciclo circadiano. Jantar cedo, dormir cedo. Tudo isso é muito importante para modular esses hormônios. Controlar o consumo de cafeína, principalmente na primeira hora do seu dia, porque isso vai alterar cortisol e aí, consequentemente, vai alterar a melatonina, que é o hormônio do sono. Que mais? Que eu falei pra vocês? A questão do lanche da tarde. Então, esse lanche da tarde, quando a gente pensa em compulsão noturna, é muito importante. Se você é uma pessoa que tem compulsão noturna, que sofre com isso, que acorda à noite pra comer, pensa em modular esse lanche da tarde. Pensa em fazer um lanche da tarde.
Seja um café, um chá, os chás que eu falei pra vocês, chá de erva doce, chá de camomila e algum, sei lá, uma castanha, uma amêndoa, uma barrinha de cereal de boa qualidade, uma fruta com uma fibra, uma banana com granola, mamão com aveia. Então a gente tem que fazer uma boa refeição nesse lanche da tarde, pensando na compulsão noturna. Então tudo isso é importante. É você colocando tudo isso de uma forma estratégica, que, gente, não tem erro. Não tem erro com relação a você dormir bem. E não tem preço dormir bem. Tudo muda, né? Quando a gente tem uma boa noite de sono, tudo muda. Sabe outra coisa que eu ia falar pra vocês também? Que na verdade é mais uma curiosidade mesmo. Tem uns estudos que mostram que o chá de hortelã é um chá que ajuda você a lembrar dos seus sonhos. Olha que doideira! Então assim, tô falando aqui pra vocês mais como curiosidade, tá? Não é nem pra vocês tomarem o chá de hortelã, mas o chá de hortelã à noite pode ser uma forma de você lembrar dos seus sonhos no dia seguinte. Então quem quiser faz um teste aí, né? No sentido de tomar o chá de hortelã e ver se lembra dos sonhos. Mas eu vi uns artigos científicos agora nesses últimos tempos que eles estavam estudando a hortelã. E aí eles comprovaram isso. Achei bem interessante. Achei bem legal. Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, gente, muito obrigada quem participou da live. Como eu falei no comecinho dela, foi mais uma live despojada hoje. Fiz no sofá, mais tranquila. Finalzinho de ano a gente tá relaxando um pouco mais, né? Então, tô me permitindo aí, mas com o meu compromisso de estar aqui com vocês. E espero que tenha gostado. Pensem em tudo que eu falei com relação ao sono de vocês, tá? E é isso. Muito obrigada a quem participou. E Carol, você pode tomar o chá no resto do dia. Tipo, você pode tomar o chá à tarde ou até de manhã mesmo, mas não ser no primeiro horário do seu dia. Esse é o ponto só, entendeu? Não ser tipo, você acorda às 7 horas da manhã, esperar 1 hora depois que você acordou pra tomar o café. Beleza? Então, gente, muito obrigada. Vamos ter mais uma live ainda antes de terminar o ano, que vai ser na sexta-feira. Espero vocês e todo mundo olhando o sono aí. Então, antes de pensar em todo o resto que você quer de meta para 2022, de ter o corpo perfeito, de entrar na roupa, de entrar no manequim X, foca no seu sono. Te garanto que você não vai se arrepender. Beleza? Gente, brigadão e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.